Muito, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui juntos para fazermos o resumo. A bem da verdade, a gente faz mais um comentário e não realmente um resumo, até porque esse capítulo é extremamente complexo. É o 21º capítulo do livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse 21º capítulo tem o título de As Batalhas Difíceis. Meus amigos, é inacreditável como as batalhas que ele trata aqui são difíceis. Eu dividi esse texto nosso em 5 partes, porque o livro todo é muito complexo, na verdade. Quando a gente começa a ler, tem a impressão que será uma narrativa única, simples, ainda que trazendo assim eventos extraordinários, né, como é o caso de tsunami. Mas a gente parece que é uma história que não será uma história complexa, mas a verdade é que a história é muito complexa. Ela traz inúmeros detalhes de diversas circunstâncias da vida. E por isso, para que nós consigamos entender rapidamente, entender um pouquinho desse capítulo, nós o dividimos em 5 partes que eu achei são mais, não diria importante, porque tudo é importante, mas são aquelas partes que me parece que a gente não pode perder. Então veja só, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que o Manuel Filomeno de Miranda, ele começa falando, claro, né, do capítulo anterior, daquele grande embate que eles tiveram com o espírito mau, né, o espírito de nome Eliakim. Esse espírito é muito sagaz. Ele deu um jeito de não comparecer na reunião e deu um jeito de tentar burlar a espiritualidade maior. Claro que ele não conseguiu, porque eles já sabiam do engodo que ele prepararia, mas o espírito que aqui coordena o trabalho, o Dr. Silvio, diz que isso já era esperado e que isso foi realmente parte da estratégia dos espíritos superiores, porque assim, atendendo aqueles espíritos que pensavam que estavam enganando, eles conseguiram lhes levar uma mensagem de necessidade de transformação e ao mesmo tempo provaram para eles, deixaram claro que eles, espíritos grosseiros, inferiores, apesar de toda a astúcia que eles planejaram, eles não conseguiram e não conseguem de maneira alguma enganar o bem. O bem supera o mal sempre, isso é uma coisa até da cultura popular, não é? Às vezes os tolos falam assim, não, mas o bem, quem é bom só perde. Ah, que pena que eu sinto dessas pessoas, porque elas veem a vida como um todo, né? A vida tem começo e fim, pronto, né? O espírito acaba ali, então ele fala, não, mas o mal predomina sempre. Mentira, isso é uma tolice. Desculpa, mas é uma tolice. O mal não predomina nunca. Assim, circunstancialmente, momentaneamente, nós temos a impressão que o mal predomina, mas ele não predomina, né? Não há injustiças, aliás, há injustiças, mas não há injustiçados, porque cada um de nós colhe exatamente o que plantou. Muito bem.
Então ele fala desse espírito sagaz que tentou ludibriar, mas que não conseguiu, né? É muito interessante, né? É muito impressionante, inclusive. Ele diz que um dos espíritos, né, o que tentava ali enganar, se passando pelo espírito do espírito de Eliakim, ele durante séculos, ele foi assumindo uma forma de um lobo. Então por isso a paisagem normal que ele apresentava é de um lobisomem. Então quando o espírito, o Dr. Silvio, o orientador mediúnico, começa a fazer a explanação e impor aquele tom do Cristo na sua bondade, no seu amor, esse espírito não suporta isso e acaba voltando à sua aparência normal, que é a aparência de um lobo. Que coisa mais triste que é pensar isso, não é? Muito bem. Então, mas eu queria chamar a atenção aqui no nosso resumo, que é uma afirmação que o Manuel Filomeno de Miranda faz na página 224, quando ele fala, eu até vou ler um pedacinho para vocês, né, um pouco chocante, mas é interessante ver, porque nós estamos aqui aprendendo, o objetivo é o aprendizado. Então está escrito assim: demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce do espírito, ao tempo em que a irritação de que era tomado restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia. Olha que coisa terrível! A que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. Realidade dele, né? É passageira, mas é a realidade na qual ele vive. Então ele não conseguiu esconder isso. Quando ele ficou extremamente irritado por conta da colocação do Cristo nessa situação, porque o Dr. Silvio tratava com enorme amor, ele não suportou. E voltou, né, à sua fisionomia. Nós vimos isso mais detalhadamente no capítulo 20, né, quando nós vimos a doutrinação desse espírito. Muito bem. O outro ponto que eu quero chamar a atenção está na página 230 do livro, quando ele diz o seguinte, também vou ler o pedacinho porque é muito importante para nós. Se vocês verem, o meu livro está totalmente riscado, escrito ao lado, porque não consigo ver qual parte que não é importante aqui. Mas tem alguns pontos que são muito fortes. Por exemplo, página 230, ele fala assim, olha só que situação. A grande e grave batalha sempre há de se travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Porque nós mentimos para nós mentimos, nós tentamos nos iludir até mesmo com os nossos sentimentos. Então é muito importante que nós reconheçamos e falemos a verdade para nós mesmos. O que é que eu de fato quero? O que eu de fato eu espero? Para onde eu dirijo a minha vida? Quais são as minhas intenções verdadeiras? Porque é muito normal eu mentir para mim. Eu falo que eu quero tal coisa e eu não quero nada, eu só estou fazendo um de conta. Por quê? Porque eu não tenho coragem de confessar para mim mesmo os meus desejos mais infantis, eu diria. Então isso atrapalha o progresso do próprio espírito. Por isso, meus irmãos, sejamos sinceros conosco mesmo. Olha o que ele continua dizendo aqui. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios e de desmandos que se prolongaram através dos milênios,
Os vícios que nós estamos lutando contra eles agora, eles estão conosco há milênios, milênios. Não começou ontem. Ninguém começou a tomar aquela birita, aquele uísque, começou a tomar ontem. Não, isso faz milênios que eu estou fazendo isso. Ninguém é grosseiro e mal educado porque começou isso nessa vida, porque a sua criação não foi muito boa. Claro que não. Eu sou grosseiro e sou mal educado, eu sou rico, porque eu sou assim há milênios. Então eu preciso mudar isso, transformar o meu coração. Então essa luta, ela é hercúlea. Vejam só. Até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas que se devem predominar sobre as paixões animalizantes. Então notem que as nossas lutas de milênios começaram agora porque nós acordamos. Mas os vícios estão conosco há milênios. O outro ponto também importantíssimo, me parece, é o que ele trata na página... perdão, estou aqui misturando, ele trata na página 230, né? Ele fala assim, um pouquinho antes do que eu acabei de ler agora, ele fala assim, fez-nos muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura. Ele está falando que ele foi visitar um asilo de velhinhos e eu fiquei feliz porque ele fala que a administração é de espíritas, né? E os velhinhos muito bem tratados. Então ele fala assim, olha, o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando comportamentos saudáveis. Então nós não damos muita bola para isso, né? Geralmente a gente não liga muito, a gente não acha que isso é importante, eu vou deixar para depois, mas isso é fundamental. Se eu quero me transformar em alguém, uma pessoa boa, eu preciso ter bons comportamentos. Não adianta ficar me iludindo, meus irmãos, não adianta, né? Não adianta eu me enganar. Eu preciso mudar, e eu sei o que é bom, e eu sei o que não é bom, só que eu faço as escolhas que agradam os meus prazeres normalmente grosseiros, os meus prazeres que vêm da animalidade que ainda existe em mim. Isso precisa ser vencido, nós temos que lutar contra isso. E finalmente, né, eu queria lembrar aqui na página 232, quando ele fala do espírito Aurélio. O espírito, olha só que coisa legal, o espírito Aurélio fundou o asilo, ele que criou. Ele já desencarnou porque foi há 50 anos passados, mas agora ele é o protetor do asilo. Ele está ali mostrando o asilo para os espíritos, Manuel Filomeno de Miranda e seus amigos. Ele, o fundador, agora é o espírito que zela pela integridade da instituição. Um dos, né? Mas ele ainda é a linha, o espírito que mais influencia. Olha que coisa maravilhosa nós pensarmos que nós podemos ter uma obra de amor nesta terra e quando nós desencarnarmos, continuarmos trabalhando nisto. Que bênção que seria, porque é tão triste pensar que de repente eu posso desencarnar e ir para habitar um lugar nas trevas, né, naqueles lugares tristes do umbral. Mas se eu tiver uma obra boa, de repente eu posso ficar por aqui. Não é maravilhoso? Pois então, eu acho que nós temos que pensar nisso, meus irmãos, né? Ler esse 21º capítulo, que ele é maravilhoso, é emocionante, né? E mudar o nosso comportamento para que um dia nós sejamos também felizes e estejamos em paz conosco mesmo, em paz com os bons espíritos que nos farão sempre melhores, enfim, fazendo da nossa vida uma vida de amor, como Jesus nos ensinou. Passamos um pouquinho do nosso tempo de 12 minutos, você me perdoe, né? Que Jesus nos abençoe a todos,
Que Jesus abençoe todos os que ouvem, aqueles que não puderam ouvir também. E se você gostou, por favor, assine o nosso canal, comente com os seus amigos, que uma mensagem boa a gente deve divulgar. Que Jesus te ilumine sempre. Até a próxima reunião e última, que será amanhã.